Bom dia novamente a todos. Vamos estar nos colocando de pé. Ei, som. Ei. Salmo de número 119. Nós faremos a leitura de forma alternada. Eu estarei iniciando o versículo de número 1 e a igreja até o versículo de número 8. Salmo de número 119, do versículo de número 1 até o versículo de número 8. Everton, você ajuda a gente, Everton? Na alternância, por gentileza? Eu estarei iniciando os versículos ímpares e o presbítero Everton, os pares até o versículo de número 8 do Salmo 119, que diz assim a palavra do nosso Deus. Bem-aventurados os irrepreensíveis no seu caminho, que andam na lei do Senhor. Bem-aventurados os que guardam as suas prescrições e o buscam de todo o coração. Não praticam iniquidade e andam nos seus caminhos. Tu ordenastes os teus mandamentos para que os cumpramos à risca. Tomara que sejam firmes os meus passos, para que eu observe os teus preceitos. Então não terei de que me envergonhar quando considerarem todos os teus mandamentos. Render-te-ei graças com integridade de coração, quando tiver aprendido os teus retos juízos. Cumprirei os teus decretos, não me desampares jamais. Amém. Vamos orar ao nosso Deus. Soberano Deus, louvado seja o teu nome, porque a tua graça é melhor do que a vida, e aprova, Senhor, ó Deus, nos conceder mais esse dia de vida e essa em abundância, ó Pai. Louvado seja o nome do Senhor, porque também não há melhor lugar para estarmos senão diante da tua face, diante aqui, Senhor Deus, da tua casa, para louvar, engrandecer e bendizer ao teu santo e poderoso nome. Obrigado, Senhor Deus, pela vida de cada um dos meus irmãos aqui, aqueles também, Senhor Deus, que estão em viagem, que o Senhor os proteja e os guarde. E invocamos o teu nome, Senhor Deus. Esse culto, Senhor Deus, não é para homens, e sim para o Senhor, que o Senhor se agrade, Senhor Deus, aqui dos nossos corações contritos a te servir em espírito e em verdade. Muito obrigado por tudo, Senhor Deus, e tome desde já todas as partes desse culto, as orações, a leitura da tua palavra e também a exposição, os hinos cantados, que sejam, Senhor Deus, para o engrandecimento do teu nome. Louvado seja o teu nome e na mediação, Senhor Deus, do teu Filho amado Jesus Cristo, que deixamos entregue. Amém. Vamos estar cantando, mesmo ainda de pé, o hino de número 117, Pastor Divino.
Uma vez mais, vamos abrir as nossas Bíblias no Salmo de número 119. E agora, todos em uma só voz, nós faremos a leitura do versículo de número 25 até o versículo de número 32. Salmo 119, do versículo de número 25 até o versículo de número 32. Leiamos assim a palavra do nosso Deus. A minha alma está apegada ao pó, vivifica-me segundo a tua palavra. Ele te expus os meus caminhos e tu me valeste. Ensina-me os teus decretos, faze-me tininar o caminho dos teus preceitos e meditarei nas tuas maravilhas. A minha alma tristeza, verte lágrimas, fortalece-me segundo a tua palavra. Afasta de mim o caminho da falsidade e favorece-me com tua lei. Estudei para o caminho da felicidade e decidi pelos teus juízos. Os teus testemunhos me apego, não permitas, Senhor, seja eu envergonhado. Percorrerei o caminho dos teus mandamentos, quando me alegrardes os coração. Amém. Os irmãos podem estar se assentando. Momento esse agora de clamarmos ao nosso Deus perdão pelos nossos pecados, certos de que, se nos achegarmos diante dele com os nossos corações contritos, ele nos perdoará e nos purificará de toda injustiça. Após alguns instantes de oração silenciosa, eu convido o nosso irmão Gessi, que por gentileza venha aqui à frente e faça uma oração essa de confissão de pecados. Oremos ao nosso Deus. Nosso Deus, querido e eterno Pai, agradecemos, Senhor, pela bondade do Senhor para conosco, agradecemos pela noite de descanso, agradecemos, Senhor, por mais um dia de vida que o Senhor nos concedeste. Agradecemos, Senhor, por estarmos aqui na Tua casa, para juntos estar louvando e glorificando o nome do Senhor. Abra nossas mentes, corações, haja com o Teu Espírito Santo em nossas vidas, através de cada pessoa nesta manhã. Agradecemos, Senhor, porque o Teu povo está diante do Senhor, curvado, pedindo a Deus que o Senhor nos perdoa nossas falhas, nossos pecados. Por isso, ó Deus, confiamos e sabemos que o perdão vem do Senhor. Por isso, nós te pedimos, nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Vamos também louvar ao nosso Deus com os cânticos. Convido os nossos irmãos para estar vindo aqui à frente. E nessa oportunidade também, no segundo cântico, é momento de louvarmos ao nosso Deus também com os nossos dízimos e ofertas. Então, aqueles irmãos que se prepararam para esse momento, no segundo cântico, se faz oportuno para trazer e lançar aqui no gasofilaço os seus dízimos e as suas ofertas. Louvemos ao nosso Deus. Convido os irmãos, bom dia, irmãos, convido-os para ficarem de pé, para louvarmos ao Senhor.
tua glória em meu rosto brilha. A tua palavra escondi, guardada no meu coração, pra eu não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra escondi, minhas vestes no sangue lavei, e das tuas águas bebi, pra ser uma oferta agradável a ti, minha vida a ti consagrei. Meus dons e talentos são pra te servir, meus dons preciosos são teus. Não vejo razão da minha vida sem ti, tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como o fogo refina o ouro, vem tua obra em mim completa, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilha, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilha, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilha. Mudaste minha vida com teu falar, Senhor. Arrebataste o meu coração por inteiro, Senhor. Eu nunca mais serei o mesmo, pois o teu amor me libertou. Eu quero viver nos teus braços, Senhor. Eu te peço, vem andar comigo.
Oremos, irmãos. Bendito Deus, amantíssimo Pai, muito obrigado, Senhor, por esses momentos maravilhosos que encontramos na Tua presença, louvando e agradecendo o Teu santo nome. Venha estar, Senhor, com cada parte dessa escola dominical, com os professores, com o ensinamento que será transmitido a nós, que Tu venha fazer presença em nossos corações, abrindo nossas mentes e corações para absorver o que foi ensinado aqui nessa manhã. Abençoe o nosso dia, o restante do dia dedicado a Ti, Senhor. Tu venha disponibilizar cada momento de estarmos aqui logo mais na Tua presença também, ó Pai. Te agradeço agora, Senhor, pelos dízimos e ofertas que foi ao Sagrado Gasofilares. Pode estar abençoando as mãos que contribuíram e que esses recursos possam vir também ser bem administrados para o engrandecimento da Tua obra. Abençoa as mãos que irão administrá-lo. Te peço isso em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, vamos estar fazendo a leitura tanto da pergunta quanto também da resposta da pergunta de número 155 do Catecismo de Westminster. Leiamos assim então. Como a palavra se torna eficaz para a salvação? O Espírito de Deus torna a leitura e especialmente a pregação da palavra um meio eficaz para iluminar, convencer, humilhar os pecadores, para lhes tirar toda a confiança em si mesmos e os atrair a Cristo, para os confrontar à sua imagem e sujeitar-vos à sua vontade, para fortalecer contra as tentações e corrupções, para os edificar na graça e estabelecer os seus corações em santidade e conforto, mediante a fé para a salvação. Amém. Eu passo a palavra agora ao presbítero e seminarista André, que trará para nós o recado de Deus nesta manhã. Que Deus te abençoe, André. Bom dia, meus irmãos. Essa manhã nós iniciaremos uma série de pregações, pela graça de Deus, no livro do profeta Sofonias, com sugestão do pastor. Eu escolhi esse pequeno livro, um pouco desconhecido talvez, pouco lido, pouco pregado, mas nós meditaremos nele então nessa série, Sofonias. Sofonias ele fica bem no finalzinho do Antigo Testamento. Os irmãos acharem Mateus, que é o primeiro do Novo, e voltarem um pouquinho, Malaquias, Zacarias, Ageu, os senhores vão achar Sofonias. Nós leremos apenas o versículo 1, que é um versículo que faz uma introdução a todo esse livro. E essa nossa mensagem também tem esse propósito, essa ideia, uma introdução, um panorama também do livro do profeta Sofonias. Sofonias 1:1. Tá ruim? Obrigado. Sofonias 1:1. É um pouco mais difícil de achar mesmo, vou aguardar os irmãos encontrarem. Vamos fazer essa leitura todos juntos, irmãos? É um versículo pequenininho. Palavra do Senhor que veio a Sofonias, filho de Cus, filho de Gedalias,
filho de Amarias, filho de Ezequias, nos dias de Josias, filho de Amon, rei de Judá. Os irmãos podem deixar as Bíblias abertas, nós vamos ler esse texto outras vezes e também outros versículos do livro do profeta. Oremos ao Senhor, meus irmãos. Pai Santo, lida foi a Tua palavra nesta manhã e nós pedimos ao Senhor, como lemos também na nossa confissão, que o Senhor, por meio do Teu Santo Espírito, faze a Tua palavra eficaz nos nossos corações e nas nossas vidas. Que o Senhor produza em nós transformação, santificação, produza em nós fé para a salvação, conforto, esperança e alegria. Que o Senhor opere assim, meu Deus, porque o Senhor mesmo prometeu, por causa do Teu glorioso nome, pelo Teu Santo Espírito. Nós oramos então, em nome de Cristo Jesus, o Teu Filho amado. Amém. Meus irmãos, os senhores sabem o que é pitaco? Pitaco é uma opinião, né? Cada um tem um pitaco para dar sobre a vida hoje em dia, sobre como viver. Isso, filósofos, ideólogos, os filmes, jornais, todo mundo tem algo para dizer de como viver, como levarmos nossas vidas. E são tantas as opiniões que às vezes nós ficamos confusos. Por exemplo, com relação à saúde. Cada um tem o que dizer em relação à saúde. Uns vão dizer que, não, precisa fazer 2 horas de exercício físico todos os dias, você vai ser uma pessoa saudável. Outros vão dizer, não, é só tomar remédios, né? Hoje em dia nós temos remédio para tudo. Então, se está triste, toma remédio. Se está grande, toma remédio para diminuir. Se está pequeno, toma remédio para crescer. Então, são várias as opiniões. Tem aqueles ainda que dão opinião, não, para você ter saúde, você tem que tomar chá. São diversos aí também os chás que podemos tomar. Tem aqueles ainda meio malucos que vão dizer, não, meu avô bebeu a vida inteira, fumou a vida inteira, viveu 132 anos, você não precisa fazer nada, não. É só viver. São diversas as opiniões, e com relações, às vezes, a coisas menores, mais triviais, mas também são diversas opiniões com relação ao que nós devemos crer, ao que nós devemos fazer ou pensar, como dirigir todas as nossas vidas. E em meio, meus irmãos, a toda essa confusão, todas essas vozes da nossa sociedade, esse livro do profeta Sofonias, ele vem nos dizer que o Senhor também tem algo para dizer para nós, que o Senhor tem a sua palavra. Nós vimos isso no versículo 1 e vamos ver ao longo de todo esse texto. E essa palavra do Senhor, nós veremos que, na verdade, ela é a única que nós deveremos, de fato, ouvir, pois o que ela declara é certo, é concreto, não mudará jamais. Nós seremos julgados por meio dessa palavra, como veremos no livro de Sofonias. Essa palavra ela anuncia a ira do Senhor, mas ela anuncia também a sua misericórdia, ela anuncia vida e ela anuncia também morte. Então, o livro de Sofonias, e hoje, especialmente esse versículo 1, nós vamos ver esta palavra do Senhor irrompendo na história e falando aos nossos corações. Mas voltando especificamente a esse versículo 1, esse pequeno versículo, nós somos muito tendenciosos, irmãos, quando lemos esses textos que contêm muitas genealogias, informações históricas, nós somos muito tendenciosos a passar por eles rapidamente, como se não tivessem informações ali ou ensinos do Senhor para nós, importantes, que devessem ser aplicados às nossas vidas. A verdade é que, às vezes, nós lemos simplesmente assim, palavra do Senhor, que veio a Sofonias, filho de Cussi, filho de Edalias, filho de Amarias, filho de Ezequias, nos dias de Josias, filho de Amon, rei de Judá, e então nós começamos a ler o livro. Mas não é assim que nós devemos ler as Escrituras, e mesmo esses versículos. E esse versículo tem muitas informações importantes para nós, e o ensino do Senhor para nós. A primeira informação que eu gostaria de considerar com os irmãos está no finalzinho. Nos dias de Josias, filho de Amon, rei de Judá. Primeiramente, então, a palavra do profeta Sofonias, ela foi direcionada ao reino de Judá. Isso está subentendido aqui, dizendo sobre o rei Josias, que reinava em Judá, e nós veremos isso mais claramente no decorrer do livro, as palavras direcionadas a Jerusalém e Judá sendo mencionado de forma explícita. Mas esse pequeno texto, nos dias de Josias, filho de Amon, rei de Judá, era uma informação também histórica.
Nós sabemos, então, com esse dado aqui, aproximadamente o ano, e qual o período, qual a situação de Israel, pelo que Israel estava passando nesses dias. Em Josias, sobre Josias, o rei Josias, nós somos melhor informados em 2 Reis 22 e 23, e também em 2 Crônicas 34 e 35. Nós leremos ali toda a história de Josias. De modo geral, ele começou o seu reinado em 640 a.C. e teve um bom reinado, fez um bom governo sobre Judá. Várias reformas ele efetuou, e ele começou a reinar bem cedo também. Ele tinha apenas 8 anos de idade, quando seu pai Amon foi assassinado, e talvez até mesmo por orientações de tutores, de sacerdotes, ele fez um bom governo desde o princípio, mas o seu governo ele foi marcado no seu 18º ano, quando Josias pede, então, que fosse reformado o templo, e o livro da lei é achado ali. Então, quando o livro da lei é achado, eles levam para Josias, Josias lê o livro da lei, e ele verifica, então, que assim como Israel já havia sido exilado, já havia sido condenado por Deus, essa condenação estava também sobre Judá, era iminente sobre Judá, devido aos seus pecados, às suas práticas corruptas, haviam se desviado completamente do Senhor, eles estavam longe dos caminhos do Senhor. E é bem provável, então, que o livro de Sofonias ele tenha sido escrito após o encontro da lei do Senhor no templo. Então, o livro do profeta Sofonias ele vem reforçar a grande reforma que Josias inicia após o encontro desse livro. Ele vem apoiar o profeta, vem apoiar as reformas do rei, as reformas propostas por Josias. Meus irmãos, com relação a esse tempo, então, do reinado de Josias, sabendo isso, nós vamos ver nas Escrituras que outros profetas também profetizaram nesse período. Jeremias, Naum são exemplos deles. Então, nós, ao longo das nossas exposições nesse livro, nós recorreremos ao profeta Jeremias, a Reis, Crônicas, talvez, Naum, para vermos a situação daquele povo. E no próprio Sofonias também, nós vemos o real estado espiritual e social da tribo de Judá. Então, neste momento, eu vou convidar os irmãos para que nós leiamos mais alguns textos em Sofonias, para entendermos melhor o que estava se passando em meio àquele povo, o que estava se passando naquela região, qual era a conduta dos judeus. O primeiro texto, vão ser leituras rápidas, apenas para os irmãos terem uma noção geral da situação, do estado espiritual de Judá naquele tempo. O primeiro texto, Sofonias 1, 5 e 6. Vejam bem aqui a idolatria, o sincretismo e o desprezo para com Deus que aquele povo vivia praticando. Sofonias 1, 5, 6. Que Deus está falando sobre os que serão destruídos, punidos. Os que sobre os eirados adoram o exército do céu e os que adoram o Senhor. Vejam, eles adoravam o exército do céu e adoravam o Senhor. Eles faziam as duas coisas ao mesmo tempo, um sincretismo. E juram também por ele e por Milcom. Juravam, na verdade, pelo Senhor e por Milcom. E os que deixam de seguir o Senhor e os que não buscam o Senhor nem perguntam por ele. Passando essa ideia, justamente as pessoas não se importavam com Deus, ignoravam completamente o Senhor. Já no versículo 9, olha só, a opressão e a violência entre aquele povo. Castigarei também, naqueles dias, todos aqueles que sobem o pedestal dos ídolos e enchem de violência e engano a casa dos seus senhores. Morte e violência rondava também toda aquela cidade. Já no capítulo 2, irmãos, podem passar uma página, no versículo 15, nós vemos o orgulho e soberba. No caso aqui, não é sobre Israel diretamente essa palavra, é para com a Síria, mas nós vemos, então, a punição de Deus também vindo sobre esses outros povos por causa dos seus pecados. Esta é a cidade alegre e confiante, que dizia consigo mesmo, eu sou a única e não há outra além de mim, como se tornou em desolação, em pousada de animais. Aqui, então, o pecado dessas nações que estavam à volta de Israel e de Judá e que influenciavam a conduta desse povo. E no capítulo 3, no versículo 7, temos os textos que mais me chamam a atenção nesse livro. Vejam bem, Sofonias 3, 7. Eu dizia, certamente me temerás
e aceitarás a disciplina, e assim a sua morada não seria destruída, segundo o que havia determinado. Mas eles se levantaram de madrugada e corromperam todos os seus atos. Nos versículos que antecedem aqui, Deus está falando o seguinte: olha, eu destruí nações à sua volta, cidades à sua volta, para que vocês se arrependessem, mas vocês não se arrependeram, pelo contrário, vocês se levantaram de manhã para pecar contra o Senhor. É claro que esse levantar cedo para pecar contra o Senhor, ele tem um sentido simbólico, que mostra a avidez por pecar, por falhar contra o Senhor, mas ele tem um sentido também literal, e esses dias, ontem mesmo, na verdade, eu presenciei isso, apesar que aqui é uma referência ao povo de Deus, e essa referência que eu vou usar não é exatamente o povo de Deus hoje, mas era 5h30 da manhã, e eu estava indo para o serviço e eu vi que a rua estava cheia, assim, não tem o menor sentido, sábado, 5h30 da manhã, as ruas cheias de carros, e beleza, eu cheguei no serviço, estava conversando com alguns colegas ali, aí eles falaram, não, é porque tem um bloco de carnaval aqui em BH, que ele começa às 5 da manhã do sábado. Aí, e ele disse mais, não, mas aí o pessoal começa a concentração para o inicial desfile às 3 da manhã. Eu achei um absurdo a pessoa ter ânimo para acordar 3 horas da manhã para participar desta festa aqui contra o Senhor. Então, eu lembrei desse texto, né? Eles se levantam cedo, de madrugada, para corromperem todos os seus atos. Como eu disse, é claro que aqui está dizendo do povo de Deus, o povo de Deus fazia isso. E essas pessoas, os carnavalescos aí, exceto por um outro bloco, não são do povo de Deus. Mas, enfim, irmãos, nós podemos prosseguir e partir para outros textos também, em Jeremias, que vão nos dizer sobre a situação dos profetas e dos sacerdotes. Eles também estavam distantes do Senhor. Os príncipes e os juízes são condenados em Sofonias 3:3, em Sofonias 3:4. Agora, abram comigo em Jeremias, no capítulo 14, versículos 13 e 14. Porque esse aqui é aquele mesmo contexto, é o contexto do reinado de Josias, é o contexto ali do reino de Judá e as práticas daquele povo. Jeremias, capítulo 14, versículo 13 e 14. Jeremias vai mencionar aqui os profetas, os falsos profetas, o que eles falavam, e nós teremos aqui a resposta do Senhor a esses falsos profetas. Jeremias, então, 14, 13 e 14, diz o Senhor: então disse eu, Senhor Deus, eis que os profetas lhes dizem, não vereis espada, nem tereis fome, mas vos darei verdadeira paz neste lugar. Disse-me o Senhor, os profetas profetizam mentiras em meu nome, nunca os enviei, nem lhes dei ordem, nem lhes falei visão falsa, adivinhação, vaidade e o engano do seu íntimo são o que eles profetizam. Vou ler novamente. Visão falsa, adivinhação, vaidade e o engano do seu íntimo são o que eles vos profetizam. O contexto é o seguinte, então Israel está no pecado e Deus está irado contra eles, mas vem esses falsos profetas e dizem, não, está tudo bem, vocês não vai acontecer nada, Deus está em paz com vocês, está tudo tranquilo, continuem suas vidas da forma como vocês vivem mesmo. Essa, então, era a palavra dos falsos profetas, e no meio, então, dessas falsas profecias, dessas diversas vozes, como já disse, daquela sociedade, dos seus vizinhos, Deus levanta um profeta, Deus quer também dizer a sua vontade, Deus quer expressar os seus desígnios, dizer a sua palavra, e então ele levanta homens para isso, ele levanta Jeremias e levanta também Sofonias. E voltando ao texto de Sofonias 1:1, nós temos aqui algumas informações sobre Sofonias. Vejam bem, Sofonias, filho de Cusi, filho de Gedalias, filho de Amarias, filho de Ezequias. Aqui tem para um texto profético, nós temos uma longa genealogia. Se os irmãos depois conferirem, em Isaías, por exemplo, é mencionado apenas o pai dele. Em Jeremias também é apenas o pai. Zacarias é uma exceção e menciona-se o avô. Mas aqui, em Sofonias, menciona o pai, o avô, o bisavô e o tataravô dele. E por que isso, então? Nós acreditamos que seja para destacar
Ezequias, o nome de Ezequias, que é o tataravô, então, de Sofonias. Quem foi esse Ezequias? Ezequias foi um rei também de Judá, um bom rei. Ele é bisavô também, bisavô de Josias. E ele fez um bom reinado, ele implementou reformas também em seu tempo. Então, qual que é a ideia? Por que destacar Ezequias na genealogia de Sofonias? Primeiramente, nós podemos dizer que é para dizer que mencionar que ele é um herdeiro, então, das reformas de Ezequias, desse grande reformador. Sofonias é um herdeiro disso. Para dizer também que Sofonias, ele era de sangue real, ele era da linhagem do rei. Ele fazia, de certa forma, muito provavelmente, parte da corte. Ele estava inteirado dos assuntos da nobreza, dos assuntos daqueles que tinham dinheiro, e é por isso que, no decorrer do livro, nós veremos também várias vezes ele mencionando aqueles ricos negociantes, os bairros nobres de Judá, que a ira de Deus cairia sobre eles. Ele vivia nesse contexto, ele estava inteirado dessas circunstâncias. Ele tinha muito contato com os ricos da sociedade. E Sofonias também, ao ser parente de Ezequias, obviamente é parente de Josias. Eles eram primos, mesmo que distantes. Esses laços familiares eram muito importantes nesses dias. E então vem nos dizer também que Sofonias cooperou mesmo nessas reformas que Josias implementou. Mas, meus irmãos, todas essas informações históricas e contextuais, elas são muito importantes para nós entendermos todo esse livro e esse versículo, mas certamente essa não é a parte principal do texto que nós lemos. A parte principal desse texto é, bem no seu início, essas 3 palavras, essa expressão, palavra do Senhor. Se os irmãos repararem bem nas suas Bíblias, Senhor está todo em caixa alta, né? Está todo em maiúsculo. E os irmãos talvez saibam que é traduzido dessa forma e é escrito dessa forma por ser uma referência, para fazer uma referência ou uma tradução do nome que Deus se revelou no Antigo Testamento, Yahvé. Em algumas traduções, dependendo do que os irmãos estiverem usando, vão usar expressões aí como Jeová, vão usar expressões, ou talvez eu sou mesmo. São expressões também, são traduções possíveis. Mas o ponto é que a palavra do Senhor, ela veio a Sofonias. Como eu disse, então, em meio àqueles falsos profetas, dizendo várias coisas, dizendo que haveria paz quando não havia paz, as vozes dos sacerdotes, as vozes dos reis, dos opressores, violência de todos os lados, a voz do povo também adorando as estrelas, adorando os corpos celestes. O Senhor tem algo a dizer. É isso que Sofonias nos diz, palavra do Senhor. Apesar, então, de todo o parentesco, a linhagem real de Sofonias, o que será dito nesse livro, o que ele vai dizer é importante, porque é a palavra do Senhor. No versículo 7, os irmãos podem ver. Ele diz o seguinte: cale-te diante do Senhor Deus, porque o dia do Senhor está perto. A ideia do versículo 1 aqui é muito parecida também. Cale-te diante do Senhor. O Senhor vai falar. Em meio a tantas vozes, tantas palavras, tantos discursos, tantas opiniões, o Senhor quer falar também. O Senhor vai dizer a sua opinião. É interessante também nós observarmos que ele começando palavra do Senhor com essa expressão, ele como que abre então um grande parênteses na história da humanidade. Em meio a todas aquelas vozes, todos aqueles discursos, ele interrompe tudo aquilo e diz, palavra do Senhor. Agora o Senhor vai dizer, cale-te toda a terra. Percebam, meus irmãos, como eu já disse, não está escrito aqui palavra de Deus, ou então palavra do Senhor minúsculo, está aqui palavra do Senhor todo em caixa alta. Isso aqui é proposital, é para que aquele povo não entendesse que talvez fosse algum Deus qualquer, aqueles deuses que eles estavam adorando. Havia muita idolatria em Judá, como nós já lemos nos textos aqui. Adoravam o céu, o sol, as estrelas, pau, pedra. Haviam vários, ou então eles poderiam achar que era um novo Deus, mas não. O profeta Sofonias faz questão de dizer que é o Senhor, o grande eu sou. E para entendermos um pouco melhor o que significa dizer, então, palavra do Senhor, vou pedir que os irmãos abram suas Bíblias em Êxodo, no capítulo 3, 13 e 15. Nós leremos 13 e 15.
Esse é justamente o momento em que Deus ele dá esse nome, ele manifesta o seu nome, então, a Moisés. Êxodo 3, 13 ao 15. Os irmãos podem acompanhar, eu falei a leitura. Disse Moisés a Deus: eis que, quando eu vier aos filhos de Israel e lhes disser, o Deus de vossos pais me enviou a vós outros, e eles me perguntarem, qual é o seu nome? Que lhes direi? Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirá aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós outros. Disse Deus ainda mais a Moisés: assim dirás aos filhos de Israel: o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó me enviou a vós outros. Este é o meu nome eternamente, e assim serei lembrado de geração em geração. Aqui então nós temos o significado desse nome, que na verdade não é tão bem um nome, pois talvez um nome não poderia enclausurar a Deus. É dizendo mais ali o que ele é, aquele que é, ele é, somente ele é. Eu sou o que o sou. Esse Deus, então, havia declarado as suas palavras a Sofonias. E é interessante nós observarmos que quando Sofonias faz menção à palavra do Senhor, e ele abre esse parênteses na história, então, para dizer a palavra do Senhor, mas mencionando Yahvé, ele não apenas lança essa palavra ao vento, desconectada de todas, sozinha, solitária, aleatória. Na verdade, quando ele diz que é a palavra do Senhor, o que ele está dizendo é o seguinte: ele se coloca lado a lado de Moisés, lado a lado de todos os profetas, de Davi, e diz: quem está falando comigo, quem me disse essas palavras pertencem àquele Deus, ao Deus do Êxodo, ao Deus que conduziu e retirou o seu povo do Egito, ao Deus de Abraão, ao Deus de Isaque, ao Deus de Jacó. Então o Sofonias está nos dizendo que essa palavra não está desconectada, mas ela está conectada a toda a revelação do Senhor, até mesmo a Cristo, que é o eu sou também. Inclusive, muitas vezes tentaram matar a Cristo, especialmente no Evangelho de João nós notamos isso, justamente porque ele se identificava como eu sou, e o povo sabia que ao dizer que ele era, né, que o eu sou, ele estava dizendo que era aquele eterno Deus, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Então esta palavra de Sofonias ela é conectada com toda a Escritura, meus irmãos. E é por isso que essa informação, essa afirmação, ela é tão forte e tão importante para nós. Mas nós vemos também, e reparamos nesse versículo, sendo ele a introdução, que ele traz a ideia de urgência. O profeta diz rapidamente, palavra do Senhor, fala então ali o contexto histórico que ele estava, e a partir do versículo 2, nós vemos que ele já declara então o que é essa palavra do Senhor. É algo muito diferente ocorre em Daniel, por exemplo, quando Daniel ele começa o seu livro falando do exílio, ou então Jeremias começa falando do seu chamado, ele gasta vários versículos para isso. Oséias começa falando do seu casamento, que é aquela figura entre Deus e Israel, mas Sofonias não, parece que ele tem pressa em dizer o que ele tem para dizer, que é a palavra do Senhor. Ele introduz em um versículo apenas e já inicia já declara os oráculos de Deus. E essa urgência nós veremos mais claramente ao longo das demais mensagens, mas nós podemos olhar de uma forma geral e verificar por que essa palavra é tão urgente assim, qual é o teor dessa mensagem, o que faz com que ela seja tão necessária. E é fácil nós entendermos isso fazendo um paralelo com um médico. Imagine que um médico saiba que seu paciente ele tem um câncer ou alguma doença, uma enfermidade, que precisa ser curada imediatamente, precisa de uma intervenção, de uma cirurgia urgente. Imagine que ele saiba disso, e então o seu paciente marca uma consulta com ele, ele não diga nada, planeja então dizer no outro ano, no retorno, ou algo assim. Esse médico estaria tentando contra a vida do seu paciente. Assim também Sofonias, ele traz toda essa urgência, e ele quer dizer logo as palavras do Senhor, porque há de fato essa necessidade. Acontece que
O que ele vai declarar é o grande e terrível dia do Senhor, o dia da ira do Senhor. Esse é o foco do livro. Ele é mencionado 7 vezes aproximadamente, diretamente, e outras menções indiretas 20 vezes, apenas nesses 3 capítulos. Então, o dia do Senhor é a grande mensagem do profeta Sofonias. E esse dia do Senhor, em certo sentido, nós precisamos mencionar que ele já era esperado pelo povo de Israel, as promessas a Abraão, a Isaac, ao povo, de modo geral, promessas de bênção, de libertação, de que Deus reinaria com eles. Eles tinham essa expectativa. Contudo, eles tinham uma visão errada desse dia, ou melhor, eles tinham uma visão errada deles mesmos, porque o dia do Senhor, como uma bênção, uma alegria, não era para todo o povo de uma forma indiscriminada. Pelo contrário, seria apenas para aqueles que seguiam as palavras de Deus. Então, o que Sofonias vem dizer é, olha, vocês estão em profundo pecado, vocês estão, como eu disse, acordando cedo para pecar contra o Senhor. O dia do Senhor, então, quando vir, não vai ser como vocês imaginam. O dia do Senhor vai ser um dia de destruição, de ira, de fúria e de condenação sobre todo o Judá e mesmo sobre as nações à sua volta. Veja comigo no versículo 2, a primeira palavra, então, o primeiro oráculo de Sofonias, a palavra de Deus ao povo de Judá. Versículo 2 diz assim: de fato, consumirei todas as coisas sobre a face da terra, diz o Senhor. Essa é logo a primeira palavra. Após a introdução, é isso que ele quer que o povo já saiba logo, imediatamente. No versículo 4, ele direciona especialmente para os líderes ali, os sacerdotes que ministravam diante desses ídolos também. Mas então, meus irmãos, se o juízo de Deus, se o juízo do Senhor começa sobre a sua própria casa, começa sobre Judá, que era o seu povo, o que nós diríamos então, que nós esperaríamos para aqueles que não são o povo do Senhor. E é isso que Sofonias ele vai abordar no capítulo 2, especialmente a partir do versículo 4. Os juízos do Senhor aqui, no capítulo 2, a partir do versículo 4, são para os filisteus ao leste, os moabitas e amonitas ao oeste, a Síria ao norte e a Etiópia ao sul. E é literal também, todas essas ameaças de destruição, mas esses posicionamentos, norte, sul, leste e oeste, traz essa ideia de que o dia do Senhor, quando chegar esse dia do Senhor, ele vai alcançar a todos os povos, vai atingir a todas as nações. E então o capítulo 2 ele encerra com essa condenação à Síria, a orgulhosa Nínive, que nós já lemos o versículo sobre ela. Então nós chegamos no capítulo 3, e Sofonias ele volta então a falar da cidade opressora, da rebelde manchada, que é Jerusalém, a capital de Judá. E ele então, até o versículo 8, diz palavras ali de condenação sobre Judá por causa dos seus pecados. Mas, meus irmãos, essa é a primeira parte do versículo 3, e esse capítulo e esse livro ele não é apenas de condenação e destruição, porque a partir do versículo 9 nós vamos perceber que o Senhor traz também a sua palavra de graça e de misericórdia e de esperança. Na verdade, não teria sentido de trazer essa palavra de ira, de fúria, se não fosse para despertar a atenção daquele povo, para que se rendesse e para que se prostrasse diante do Senhor. E, de fato, em Sofonias 2, no capítulo 1, a palavra do Senhor ela diz assim, no capítulo 2, versículo 1, concentra-te e examina-te. Buscai o Senhor, buscai a justiça, buscai a mansidão. Então, todo esse cenário de ira que Sofonias vai descrever é justamente para chamar a atenção do povo, para que eles se atentassem à palavra do Senhor e se desviassem, então, da sua ira, e para que, então, esse dia do Senhor chegasse para eles com graça, com misericórdia, com amor. Esse contraste ele é muito bem visto no versículo 8 e no versículo 9. Vejam bem, quando Sofonias então encerra essas suas palavras de ira, de julgamento e destruição, e já inicia falando então da graça e da misericórdia do Senhor. Abram em Sofonias 3, 8, 9. Olhem bem,
Esperai-me, pois a mim diz o Senhor, no dia em que eu me levantar para o despojo, porque a minha resolução é juntar as nações e congregar os reinos, para sobre eles fazer cair a minha maldição e todo o furor da minha ira, pois toda essa terra será devorada pelo fogo do meu zelo. Aqui ele encerra, então, essas palavras de ira e de condenação, e no versículo 9, ele já inicia suas palavras de misericórdia. Então darei lábios puros aos povos, para que todos invoquem o nome do Senhor e o sirvam de comum acordo. No versículo 15, nós veremos, então, o porquê o Senhor, na verdade, ele convida ao povo para que se alegre. No versículo 17, ele diz: o Senhor está no meio meio de ti, poderoso para salvar. Ele se deleitará em ti com alegria, renovar-te-á no seu amor, regozijar-se-á em ti com júbilo. Nessa parte final, então, Sofonias destaca a alegria da redenção que o dia do Senhor traria para os filhos de Deus, para o povo fiel, para os que se arrependessem, para os humildes, para os mansos. E então, e por que essa alegria? Ela é expressa aqui no versículo 15 também, porque o Senhor afastou as suas sentenças contra ti e lançou fora o teu inimigo. Deus promete, além disso, para completar essa alegria, que o Senhor, no versículo 17, o Senhor teu Deus está no meio de ti, poderoso para salvar-te. Então, nisto consiste essa esperança e alegria do dia do Senhor também. E no versículo 20, ele encerra toda essa parte, todo o seu livro, né, e essa parte especial da sua graça, da misericórdia de Deus, dizendo o seguinte: naquele tempo eu vos farei voltar e vos recolherei. Certamente farei de vós um nome e um louvor entre todos os povos da terra, quando eu vos mudar a sorte diante dos vossos olhos, diz o Senhor. Eu acho muito interessante como ele encerra com essa expressão, diz o Senhor. E se eu disse que ele inicia, abrindo parênteses, palavra do Senhor, agora ele encerra de uma forma muito parecida, diz o Senhor. E então, meus irmãos, essa é toda a palavra do profeta Sofonias, a infalível palavra do Senhor. Aquele povo, nós bem sabemos que o povo de Judá, ele não se atentou a essas palavras do Senhor, e então ele foi destruído, foram exilados, bem como as nações à sua volta também foram destruídos e levados para longe de suas terras. Então o dia do Senhor se cumpriu para todo aquele povo. Mas nós, meus irmãos, precisamos lembrar que Deus tem separado para si um dia final, um dia que ele há de julgar toda a terra. Isso nós lemos em Atos, no capítulo 17. Tessalonicenses há também a referência ao dia do Senhor que vem como um ladrão, e aqueles que são filhos de Deus, filhos da luz, não são pegos de surpresa. Em Apocalipse 6, há também a menção, então, a esse dia do Senhor, que há de vir, então, esse dia derradeiro, esse dia final sobre toda a terra, quando haverá grande destruição. O sol será abalado, a terra será abalada, ricos e pobres, todos eles clamarão para que os montes o cubram com medo e temor da ira, do furor do Senhor. Então, meus irmãos, esse é o dia de Cristo. No Novo Testamento ele é chamado o dia de Cristo. E esta é a palavra do Senhor para nós, como foi a palavra do Senhor para aquele povo, para Judá, por meio de Sofonias. Essa é a palavra de Deus também para nós. Hoje, mais uma vez, irrompe a palavra do Senhor e diz para que nós nos atentemos para o grande e derradeiro dia. Meus irmãos, que nós não façamos como Judá, que tapou os seus ouvidos, não ouviu a voz do Senhor, mas que nós escutemos e sigamos a palavra do Senhor, então, que nós venhamos nos apegar ao que o Senhor tem para nos dizer, e que nós possamos também, com urgência, proclamar a palavra do Senhor, como Sofonias proclamou também, com urgência a todo Judá, a todas aquelas nações. E, meus irmãos, se há alguém aqui que talvez até hoje não tenha ouvido essas palavras do Senhor, ainda há chance, ainda há esperança, basta que hoje nós abramos nossos ouvidos e supliquemos ao Senhor, como lemos na confissão, que por meio do seu Espírito Ele faça a sua palavra eficaz em nossos corações, nos transformando, nos mudando, nos dando uma fé salvífica. Hoje é dia de esperança, hoje é dia de salvação, meus irmãos. Assim eu já passei o tempo para convidar
Meus irmãos queridos, vamos ficar de pé para nós orarmos. E depois da oração nós teremos a bênção e o amém, tríplice. E assim encerraremos o culto, né, ao nosso Deus nessa manhã. Pai Santo, nós te somos gratos, ó Deus, porque a Tua palavra, ela continua viva e eficaz. A Tua palavra irrompe na história para revelar, ó Deus, o ser do Senhor para todos nós, para mostrar, ó Pai, que Tu és justo e ao mesmo tempo misericordioso. O Senhor executará a justiça, ó Deus, punindo severamente aqueles que adoram outros deuses, e o Senhor agirá com misericórdia, também salvando aqueles que se refugiarem em Ti. Queremos Te agradecer, Senhor, por esta palavra que nos foi trazida nesta manhã. Quero agradecer, Senhor, pela vida do nosso irmão André. Obrigado, Deus, por toda a sua preparação, por sua dedicação. Obrigado, ó Deus, porque o Senhor tem usado o Teu servo para também nos instruir, para também trazer a Tua palavra aos nossos corações. Pedimos-Te que Tu continues, ó Deus, abençoando a vida dele, ó Deus, provendo todas as suas necessidades, sobretudo no campo do seu aprendizado teológico, que ele possa, ó Deus, continuar firme em sua vocação e assim, Pai Santo, ser instrumento do Senhor para a pregação da Tua palavra, para o ensino da Tua palavra. Obrigado, ó Deus, pela vida de nossa igreja, Senhor. Obrigado pela vida do irmão Josué, que pôde vir nesta manhã cultuar conosco. Louvamos ao Senhor pela vida do Teu servo. Louvamos, ó Deus, porque o Senhor tem consolado o seu coração, o Senhor tem cuidado de sua vida, e nós Te somos gratos por isso. Colocamos diante do Senhor também os nossos demais irmãos idosos, que porventura têm estado, ó Deus, impossibilitados de vir à casa do Senhor, que Tu possas, ó Deus, da mesma maneira, também consolar os seus corações e fortalecê-los na fé, para que mesmo, ó Deus, ausentes fisicamente por essa necessidade, que eles possam também, pelo Teu Santo Espírito, ó Deus, permanecerem unidos a nós, o Teu povo. Queremos, ó Deus, colocar também diante do Senhor a vida, ó Pai, da nossa igreja como um todo, toda a sua liderança, ó Deus, todos os departamentos, sociedades, ministérios, que o Senhor, em nome de Jesus, continue, ó Pai, nos abençoando, nos enriquecendo com a Tua graça, de maneira que todos nós sejamos, ó Deus, impactados pela boa vontade do Senhor em nos conduzir conforme, ó Deus, os Teus desígnios, e assim cresçamos na graça e no conhecimento de Teu Filho Jesus Cristo, Pai Santo, para que o Teu nome seja glorificado por meio de nós. Queremos, Senhor, pedir também que o Senhor abençoe, ó Pai, os demais trabalhos que teremos ao longo deste dia, nossa escola bíblica dominical, que daqui a pouco se inicia, que o Senhor abençoe todos os demais professores, professoras, e que o Senhor possa, Deus, fortalecer-nos na fé, para que as nossas palavras também continuem sendo palavras do Senhor para o Teu povo, e que todos nós sejamos instruídos, ó Deus, para o bom ministério do Evangelho, Pai Santo. Ó Deus, queremos que o Senhor também nos abençoe durante o dia, as nossas famílias, abençoe-nos quanto ao culto. Abençoe também aqueles irmãos que estão viajando, são muitas famílias que estão em viagem, ó Deus, neste feriado. Que o Senhor os proteja do mal, que o Senhor os livre, ó Deus, do mal, e que o Senhor possa guardá-los para que retornem, ó Deus, ao nosso convívio, logo depois, com saúde, com disposição, ó Deus, de continuarem também conosco, agradando e louvando o Teu nome. Os irmãos que estão também em trabalho neste dia, que o Senhor possa guardá-los de todo mal, especialmente os irmãos das forças de segurança, que o Senhor tenha misericórdia, ó Deus, guardando-os neste ambiente promíscuo, ó Deus, e às vezes até mesmo violento, que o Senhor tenha misericórdia deles, para que eles possam, Pai, em nome de Jesus Cristo, serem guardados também pela proteção do Senhor. Pai, também Te pedimos, ó Deus, juízo e misericórdia sobre este nosso tempo, Senhor, o tempo desta festa da carne, em que muitas pessoas se entregam à devassidão e à promiscuidade, entregam-se aos pecados. Que o Senhor, Deus, pela Tua graça, possa também, Pai, salvar aqueles a quem o Senhor já designou salvar,
e que o Senhor possa, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, providenciar salvação para este meio, para que aqueles que são chamados pelo Senhor possam sair desta vida de devassidão, se encontrarem contigo, renderem-se ao Senhor e, de fato, ó Deus, arrependerem-se dos seus pecados e resolverem viver uma vida de conformidade com a Tua palavra, Pai Santo. Que o Senhor tenha misericórdia, que o Senhor possa, ó Deus, abençoar o nosso país, abençoar os nossos governantes, que o Senhor possa, ó Deus, pela Tua misericórdia, Pai, cuidar, ó Deus, do nosso ano 2026, um ano repleto de desafios, sobretudo nas questões relativas à escolha dos nossos governantes. Que o Senhor, ó Deus, tenha misericórdia da Tua igreja, do Teu povo, que o Senhor coloque ali, Pai, nos cargos devidos, aqueles a quem o Senhor já designou, e que o Senhor tenha misericórdia de nós, o Teu povo, para que não soframos nas mãos de governantes ímpios e iníquos, mas que, ó Deus, pela Tua graça, tenhamos, ó Deus, um tempo de refrigério, de paz, e que o Senhor possa, ó Deus, em qualquer das circunstâncias, nos dar coragem e intrepidez para permanecermos pregando o Evangelho do Senhor e vivendo uma vida santa na Tua presença, Pai Santo. Dá-nos, ó Deus, um bom restante de dia e prepara-nos para a continuidade dos nossos trabalhos. Nós te agradecemos, ó Deus, e te pedimos estas bênçãos em nome de Jesus Cristo, nosso grande amigo, Senhor e Salvador. Amém. Meus amados irmãos, e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus o Pai e que as eternas consolações do Espírito Santo do Senhor sejam sobre todos nós, sobre todo o povo de Deus, hoje e para todo sempre. Amém. Queridos, podem se assentar? Eu não estou visualizando daqui nenhum visitante pela primeira vez. Nós queremos, mais uma vez, agradecer aos irmãos pela presença, pela frequência, boa frequência, destacando aí, os nossos trabalhos novos nesse ano. Deus nos tem dado graça. Irmãos, eu gostaria apenas de fazer um comunicado aqui importante em relação a um trabalho, que nós vamos iniciar, vamos desenvolver nesse ano em nossa igreja. A nossa igreja tem sido muito abençoada, meus irmãos. Nós temos recebido de diversas pessoas, diversos irmãos, o interesse de participarem do crescimento de nossa igreja, do crescimento em todos os aspectos. Eu tenho recebido relatos muito positivos de pessoas que têm participado, têm vindo à nossa igreja, porque destacam a seriedade no ensino, na pregação da palavra, na constituição do culto, a forma como o culto é conduzido, a seriedade com que o culto é conduzido. Então, de vez em quando, a gente recebe aqui algum visitante de uma igreja irmã, mas que tem uma prática litúrgica diferente, e estas pessoas quase sempre destacam isso, a importância e a importância que nós damos à pregação da palavra, à forma de culto, Então tudo isso tem sido muito positivo para nós, Porque Deus nos tem abençoado de modo que nós temos este privilégio, de caminharmos conforme a Escritura do Senhor. E por conta disso nós temos também atraído alguns interesses, de pessoas que querem ajudar a nossa igreja, Recebemos já o seminarista Iago, que voluntariamente desejou participar conosco e frequentar os nossos trabalhos à noite e também esporadicamente nos finais de semana, sábado, no caso, vai participar inclusive das pregações também. E agora, nesta semana, nós também recebemos uma outra
doação, uma outra oferta de tempo e de talento, né, que é do nosso irmão maestro Weberson. O maestro Weberson esteve aqui na nossa igreja dando uma palestra, né, de música, e ele é regente de um dos coros principais da primeira igreja, e ele conversou comigo e se ofereceu para também montar um coro aqui em nossa igreja, né? E ele vai fazer isso voluntariamente, sem qualquer custo para a nossa igreja, será uma doação, né, do seu tempo, do seu talento. E a ideia é então, atrair especialmente os irmãos que queiram participar, né, inclusive jovens que queiram participar. Ele tem já um projeto elaborado para estruturação de cantata, né, então ele já está programando uma cantata também, para que possa executar aquela cantata tradicional, né, de final de ano, cantata de Natal. Então ele já tem todo um processo para isso. E a ideia dele é, então, ensaiar esse coro, né, esse novo coral, esse coro de nossa igreja, para que possa participar dos cultos, né, tanto o culto matutino quanto o culto vespertino. Ele montará um calendário de participações, porque como ele tem compromisso também em outras igrejas, né, então ele precisa encaixar. Então, para isso, nós estamos convidando os irmãos que querem participar deste coro para um primeiro encontro na próxima sexta-feira. Na próxima sexta-feira, às 20 horas, aqui na nossa igreja. O Weberson já estará aqui na próxima sexta-feira. Então, se você quer participar, né, você jovem, adolescente, idoso, não é? Terceira idade, quarta idade, né? Quinta idade, você que queira participar, você pode vir, então, na sexta-feira, às 20 horas. O Weberson estará aqui e ele vai, não é, com as vozes que estiverem disponíveis, ele vai, então, começar esse projeto. Ele me disse, olha, pastor, não precisamos focar em quantidade. Não é? Um coro ele pode ser feito até com 4 pessoas, não é? 5 pessoas, não tem a necessidade de termos muitas vozes. É óbvio que quanto mais pessoas se envolverem, melhor, mas, de todo modo, o trabalho, né, será realizado. Então, se o irmão e a irmã tiverem interesse, né, de participarem com um profissional da música, né, que é o Weberson, então venham na sexta-feira às 20 horas e ele vai, então, assim, a partir daí dar as instruções, já mostrar direitinho como vai funcionar, tá bom? Então é com muita alegria que a gente traz esse comunicado, porque é mais uma boa notícia, né, para a vida de nossa igreja, é mais uma forma de Deus também estar demonstrando o cuidado pela nossa igreja, né, de pessoas que têm doado o seu tempo, doado o seu talento para o crescimento, né, de nossa igreja e a edificação do povo de Deus, né. Então, que Deus nos abençoe. Estou sem meu relógio aqui. Quantas horas ainda? Então, nós vamos fazer, irmãos, uma breve pausa, né, de uns 5 minutinhos, caso os irmãos queiram tomar água e ir ao banheiro, e já vamos para as nossas classes, né? E cada classe vai, então, providenciar a sequência da Escola Bíblica Dominical. Que Deus nos abençoe a todos.